mais um tropeço do São Paulo. E curioso, né, Zé? Segunda partida na Vila Belmiro, segunda partida sem vitória. Talvez o torcedor esteja pensando, faz falta o Morumbi nesses momentos. Jogos complicados contra o Flamengo, agora contra o Bragantino. Lembrando que o Tricolor ainda tem mais partidas na Vila Belmiro em decorrência de shows. Flávio Prado, a sua análise dessa partida, vitória do Bragantino fora de casa, gol polêmico talvez pelo pênalti marcado, mas partida ruim do São Paulo, né, Flávio? Verdade. Boa noite a você, PH, boa noite, amigos. Olha, o primeiro, realmente eu entendi que o pênalti não aconteceu, mas não foi nenhum absurdo. Você em casa que não viu o lance, de repente você vai ver e fala, não, eu teria dado. É um lance discutível. É um lance pênalti à brasileira. Garanto que na Premier League não seria marcado esse pênalti. Mas isso acontece toda hora. Hoje mesmo, nessa rodada, tivemos um lance que anularam o gol do Bragantino, do Internacional, por uma falta nesse nível aí. O Zé Manuel lembrava que teve outro dia um pênalti a favor do Flamengo para Arrascaeta, né? Que também é a mesma coisa. O cara trava contra o São Paulo, exatamente. O cara trava, para... e o jogador vem de trás, encosta e o árbitro marca. Então, realmente não é um pênalti que deveria ser marcado pela regra normal, mas no Brasil, toda hora eles marcam. Independentemente disso, o São Paulo teve um primeiro tempo com domínio de jogo, com 65% de posse de bola, mas com uma efetividade muito pequena mesmo. O São Paulo chutou 2 bolas no gol. 65% de posse de bola, 2 chutes no gol, o negócio é complicado. Segundo tempo houve a troca, saiu o Lucas que engraçado, ele estava muito mal no jogo, como se estivesse fora de foco, uma coisa curiosíssima. Ele sai e aí o São Paulo entrou no ritmo que estava o Lucas. O time de São Paulo entrou no segundo tempo muito diferente do primeiro. O Bragantino cresceu, começou a atacar o São Paulo, criar problemas, embora também com dificuldade de finalização, mas chegando perto, incomodando bastante, até que veio esse lance onde o árbitro marcou pênalti. O João cobrou com tranquilidade, fez o gol. E o São Paulo, depois disso, veio para o ataque, mas não gerou nenhum problema. A gente vai lembrar, o gol do Bragantino saiu mais ou menos 25, né, Zé? 25, 26? 29. Pois é. Aí nós tivemos mais 15 minutos, mais 8, são 23, 24 minutos de jogo, e o São Paulo não criou nenhuma oportunidade. Nenhuma, zero. Depois teve o lance do Luciano, vai que ele chutou da entrada da área, foi fora, o lance que vai. Deu para fazer o Então, depois do gol. Então, foi um que o único esperança que o São Paulo teve depois de tomar o gol, e 24 minutos para produzir, não produziu nada, não incomodou o Cleito. Não dá para reclamar do resultado, né? Então acabou, pela pouca bola do São Paulo, o Bragantino cumpriu a parte dele e acabou somando 3 pontos. Zé, como bem o Flávio pontuou, até estava dando uma analisada nos números da partida, o São Paulo não criou nenhuma grande chance, de acordo com o SofaScore, inclusive, a gente acompanha bastante o trabalho deles, nenhuma grande chance nessa partida, jogo muito pobre do São Paulo na Vila Belmiro, Zé. Também, talvez, o contexto da partida, chuva, São Paulo com muitas lesões e desfalques, como a gente já sabe, aí são 11 jogadores desfalcados há um bom tempo jogadores com lesões graves. Partida muito fraca do São Paulo na noite de hoje, né, Zé? Péssimo, especialmente o segundo tempo. Assim, e é o contexto do campeonato que é desanimador para o torcedor do São Paulo. Porque o time vinha de 4 derrotas seguidas. Aí, de repente, pega o Bahia no Morumbi e ganha. Ok, o São Paulo ganhou, perdeu essa sequência negativa, está reabilitado. Vai para o Rio contra o Vasco da Gama, o momento do Vasco era muito bom. São Paulo vai lá e mete 2-0. 2 vitórias seguidas. Encara o Flamengo na Vila Belmiro, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Libertadores. E o São Paulo faz um jogo de muita vontade, um jogo em que a gente falou aqui, né, empatou, tendo a marcação de um pênalti ali, que para mim não foi, ali no Arrascaeta, empata o jogo, faz um jogo muito honesto, ou seja, foi um bom empate. Um empate ok. Já são 3 resultados bons, né? E aí pega o Bragantino como mandante na Vila Belmiro, chama o torcedor, você imagina, para manutenção dessa sequência. 10, 11, 12 desfalques, sei lá, mas esse é o contexto do São Paulo o ano inteiro.
né? E o time mesmo, com tantos desfalques, vinha somando alguns resultados positivos, vinha com uma sequência boa. Faz um primeiro tempo, ok, foi um grande primeiro tempo, não porque, assim, eu me lembro de um momento muito bom do Lucas, né, que teve de frente ali na meia-lua da grande área, para chutar no canto para marcar o gol, tirou do goleiro, tirou muito, tirou do gol também. Mas assim, não foi um primeiro tempo de grandes oportunidades criadas, mas ele foi melhor que o Bragantino, jogando como mandante na Vila Belmiro. E aí, você imagina o quê? Aí veio uma mudança para o segundo tempo, sai o Lucas, entra o Tapia, a tendência é melhorar, arrumar um jeito de ganhar o jogo, né? De fazer o que não fez no segundo tempo, quer chutar mais no gol, quer criar mais oportunidades. Mas acontece o oposto disso. Foi um segundo tempo que ele esteve entregue, né? O Bragantino voltou aceso, disposto, dividindo todas as bolas, brigando por todas as bolas, chegando primeiro. E um São Paulo que foi moroso, foi um São Paulo mais mole do que o adversário. E isso a torcida não admite. Você brigar menos que o adversário pela bola, né? Assim, 1 contra 1, ele perdeu a maioria das disputas de bola. E isso a torcida não admite. E esse foi o São Paulo do segundo tempo. Um São Paulo que perdia as jogadas do corpo a corpo, na dividida, o adversário chegava primeiro. O adversário, quando perdia a bola no ataque, e voltava mais rápido do que o ataque do São Paulo chegava aqui na frente. Ou seja, e tomou o gol de um pênalti que eu não marcaria, né? Eu não marcaria o pênalti no Arrascaeta, não marcaria esse pênalti também. É o tipo de lance dado na área, esses empurrões na grande área, eu não marcaria a maioria que os árbitros brasileiros dão. E não marcaria esse também, né? Mas é pênalti discutível, não é aquele erro absurdo, crasso, mas apenas questão de interpretação. E eu interpretaria diferente do Bruno Arleu de Araújo, que estava ali na grande área, deu pênalti. Achei certo o VAR não chamar para revisão, porque não é, né? Isso aí é para interpretação do árbitro. Ele interprete bem ou mal, aí é problema do árbitro de campo. E aí o VAR foi bem em não chamar para revisão. Mas eu interpretaria de uma forma diferente. Mas o São Paulo não perdeu só por causa disso. Perdeu porque fez um péssimo segundo tempo. São Paulo foi decepcionante no segundo tempo, jogando contra o Bragantino na Vila Belmiro. Mereceu perder, eu acho, porque ele não jogou nada. E depois que tomou o gol, teve muito tempo, né? Foram 16 minutos mais 8, 24 minutos. E ele teve o quê nesses 24 minutos? Uma finalização do Luciano de fora da área que passou com perigo ali à direita do goleiro. Que foi a única coisa que o Luciano fez no segundo tempo. E é um jogador dos mais importantes para o São Paulo para fazer tão pouco. São Paulo perdeu porque jogou muito mal, especialmente no segundo tempo. Fez um péssimo segundo tempo, por isso perdeu. Foi só pelo pênalti? Não foi só pelo pênalti marcado a favor do Bragantino, não. Foi pelo Bragantino jogar mais no segundo tempo? Também. O Bragantino melhorou no segundo tempo, né? Mas eu não consigo deixar de cobrar o São Paulo. Para mim, o segundo tempo do São Paulo foi desanimador pro torcedor tricolor, viu, PH? E o Bragantino, Zé, só lembrar, né, que vem fazendo uma campanha, querendo ou não, de recuperação com o Wagner Mancini. São 2 partidas com ele, já 2 vitórias. 2 vitórias agora, venceu o Corinthians na última quarta-feira e agora vence o São Paulo no sábado. Aqui na Jovem Pan a gente conferiu essa partida, 1-0 para o Bragantino na Vila Belmiro. E só trazer esse panorama que eu queria perguntar para vocês, Flávio e Zé, com relação à ida para Vila Belmiro. O São Paulo, nesse momento, claro, a gente vê que é uma instabilidade geral na temporada. O São Paulo, nos últimos 10 jogos, tem 6 derrotas, 3 vitórias, 1 empate. A gente lembra até também, os últimos, naquele período, né, da Libertadores e no Campeonato Brasileiro, ficou com 7 derrotas e 1 vitória nos últimos 8 jogos. E aí agora engatou 2 vitórias e 1 empate contra o Flamengo. Mas a ida para Vila Belmiro também foi um empecilho para o São Paulo nesse período, Flávio. Você acha que foi um momento ruim, digamos assim, de mudar? Porque é uma reta final de Campeonato Brasileiro. Seria bom terminar com o pé direito também o Campeonato Brasileiro, mas agora indo para Vila Belmiro afasta, número 1, o torcedor. A gente viu que teve muito, o público foi bem inferior com relação aos jogos do Morumbi. E também, querendo ou não, joga os seus jogadores num ambiente onde naturalmente não estão habituados a jogar. Você acha que também é um empecilho para o São Paulo neste momento, Flávio? Você não pode desconsiderar nada, né? Mas o São Paulo cansa de perder jogos em casa também, né? O São Paulo foi eliminado da Libertadores em casa. Então, claro, esses fatores que você colocou são reais. Você tem a sua casa
E na sua casa você, teoricamente, tem mais condições, você está mais acostumado, etc. Agora, a torcida já tinha abandonado o time desde que ele perdeu a Libertadores. Os públicos no Morumbi foram bem menores. E a torcida também, né? A torcida não joga. Eu falo sempre isso, pode fazer barulho, pode... Tanto é que os grupelhos aí que o presidente gosta estavam lá na Vila, né? Então... Agora não sei se gosta tanto, agora estão brigando lá, sei lá o que aconteceu. Deve ter propostas melhores, enfim. A verdade é que o São Paulo é um time limitado. O São Paulo tem o Crespo. Repara como é muito parecido, né? Quando o Zubeldia chegou, o São Paulo teve um impacto, começou, né? Ganhou um pouquinho. Depois ele volta à realidade, ele vai né? Ele volta para a realidade. E agora de novo. Ele teve um impulso com a chegada do Crespo, parecia, nossa, agora vai. Mas é limitado, o time é muito limitado, né? Então esses desfalques, tem desfalque, mas todo mundo tem desfalque. O São Paulo, ele fala muito dos desfalques porque para ele é importante arrumar um jeito de justificar. Mas o São Paulo está fazendo uma campanha dentro do que ele pode fazer, dentro do nível que o time tem. O São Paulo é aquele filme Feitiço do Tempo. Ele está sempre no dia da marmota, ele vira e volta pro mesmo dia. É sempre igual. É sempre igual. São Paulo, ano que vem, vai ter a mesma campanha, muito parecida. Não sai disso. É um time mais ou menos. Quando ele tá bem, ele tá em quinto, sexto. E quando ele tá mal, vai lá para 12º, 11º. É isso. Não sai disso. Se o torcedor entende que tá bom pro São Paulo, é o que ele pode esperar. Fora isso, não dá para esperar muita coisa, não. E vai ser assim o ano que vem, e no outro, até que aconteça alguma coisa realmente radical. Por hora, o São Paulo é isso. É um time de meio de tabela. Se tiver muito bem, quinto. Se tiver muito mal, 12º, 13º. Não é time para cair, tem coisa pior. Mas também não é time para conseguir nada. Nossa, que sucesso. Foi para a fase de grupo da Libertadores. Poxa, que complicado. Foi talvez para repescagem da Libertadores ou para uma Sul-Americana. É isso. Não vai fazer nada além disso. Não tenham ilusões, torcedores do São Paulo. E aí, Zé, trazer um relato do nosso Gabriel Sá. Não, eu queria falar sobre essa coisa de jogar fora do Morumbi. Claro, pode completar. Das últimas 3 vitórias do São Paulo, 2 foram fora do Morumbi. Contra o Vasco em São Januário e contra o Fortaleza. Ele ganhou em casa do Bahia. 1 vitória foi em casa, 2 foram fora de casa. Em casa ele perdeu para o Palmeiras, muito prejudicado pela arbitragem, né? E em casa ele perdeu para o Ceará por 1-0. Querendo ou não, o Palmeiras é um adversário que hoje a gente sabe que é bem superior ao São Paulo. Sim. Claro, as circunstâncias do jogo e tal. E jogando na Vila Belmiro, ele empatou com o Flamengo. Sim, claro. Então, nesse mesmo contexto, ele empatou com o Flamengo. Então a questão não é. No momento atual, o São Paulo empatar com o Flamengo é um resultado espetacular. Pelo nível de um e de outro, o São Paulo encarar o Palmeiras como ele encarou é espetacular. Tanto é espetacular. E perdeu para a LDU em casa só para completar também, né? Então... E tanto é espetacular que acredito que é um consenso geral de que os torcedores do São Paulo ficaram satisfeitos com o empate e os torcedores do Flamengo ficaram possessos, principalmente com a expulsão do Plata, na falta de inteligência dele. E é no campo do São Paulo. Não foi no Morumbi? Foi na mão do São Paulo. Empatar com o Flamengo foi um negócio assim extraordinário. Infelizmente é uma realidade. O hino de São Paulo nunca foi tão real. As suas glórias vêm do passado. O presente e o futuro realmente não são nada animadores. Eu acho sacanagem porque ganhou a Copa do Brasil recentemente também. Sacanagem, Flávio. Mas não é nem só o Brasil. É que assim, continua protagonista. É que você não está levando em conta o tamanho do São Paulo. Sem dúvida alguma. Você não é muito tempo, não. Né? O São Paulo tricampeão brasileiro, São Paulo tricampeão da Libertadores, São Paulo campeão mundial. Né? Rapaz, o São Paulo o único tem uma história passado, tão gigante presente que esse momento é nada. Negócio de ganhar uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista. Eu não acho que justifique. Não dá pra comparar. O que eu acho é que às vezes o tempo é cíclico. O futebol é cíclico, principalmente. O Hernan Crespo foi feliz quando colocou. Cara, assim, e ele comparou bem. Comparar com o Palmeiras, com o São Paulo. Nesse momento a questão não é time, a questão é a administração. As administrações do São Paulo já faz anos e anos, décadas, né, péssimas. Não condiz com o tamanho, com a grandeza do São Paulo. E aí é culpa também de quem vota. Que escolhe mal também é o dirigente. E aí, Flávio, antes de você completar, só para trazer a informação do nosso Gabriel Sá, que tá lá na Vila Belmiro, torcedores do São Paulo, ao final da partida, mandaram o seu abraço pro Casares, gritando: "Ei, Casares, vai tomar suco de caju." Mas eles eram sócios, poxa.
É curioso, porque eu não sei o que aconteceu, deve ter havido algum rompimento aí no negócio. O São Paulo, o que fez? E aí eu não tenho contato, felizmente, com o torcida uniformizada, quero muita distância desses caras. Não acho um lixo o torcida uniformizada em campo de futebol, acho que caiu muito o nível do futebol por causa disso. Péssimo, acho terrível pro espetáculo. Mas, se você. Então eu tenho contato com o torcedor normal, torcedor de futebol. Eu nunca fui de torcida uniformizada, nunca precisei disso em estádio, e até com dificuldade, de ônibus e tal, para poder ver jogo, e eu não precisava de grupo, de grupeiro para estar comigo. Hoje esses caras, eles são lá para torcer para eles. Aí você chega num jogo, eu falei isso várias vezes aqui na PAN, eu faço questão de contar de novo. O torcedor, ele se identifica com a gente pelo nosso trabalho. Nós somos as pessoas que falamos de futebol o dia todo e tal. E eu encontrei, no mínimo, 5 a 6 pessoas, sócios torcedores de São Paulo, não sócio de torcida uniformizada, sócio torcedor do São Paulo. E mais, 3 deles eram sócios diamante. O sócio diamante, ele paga R$330 por mês para São Paulo. Inclusive em janeiro, fevereiro, quando não tem jogo. Essas pessoas, elas não tinham ingresso para o jogo da LDU. Que até então era o jogo mais importante do São Paulo no ano. São Paulo vai decidir, vai chegar havia aquela expectativa de chegar na semifinal. Apesar do resultado ruim lá em Quito, havia uma expectativa de que o São Paulo pudesse conseguir alguma coisa. A torcida uniformizada sempre teve esse ingresso. E eles colocam as porcarias deles lá, uns balangandãs e tal, e eles aumentam o valor do ingresso. Então, a torcida uniformizada sempre teve e com valor mais caro. Ou seja, eles cobravam ágio do torcedor de São Paulo que paga o sócio diamante. Quem dá esse ingresso para eles? Será que eles têm convênio com a Sul-Americana? E isso valeu para todos os jogos importantes de São Paulo. Jogo que o São Paulo estava precisando ter público, aquela coisa, estado lotado, sempre quem tinha ingresso era a torcida uniformizada. Sempre. O torcedor comum, ele tinha que correr atrás e pagar a ágio dos caras. Não, dá uma porcaria lá, uma bandeirinha dele, aqueles lixos lá, e aí eles, isso aqui é o combo. E aí isso inclusive é proibido por lei, né, que é operação casada. Então, quer dizer, eles eram os cambistas do torcedor normal, torcedor que paga, que ajuda o time. Ora, essas pessoas pararam de pagar, elas deixaram de ir. Não vamos ter ingresso no filé mignon, eu vou pra quê? Pra ver a primeira fase do Campeonato Paulista? Então, São Paulo perdeu esses caras e, por alguma razão que eu não sei qual é, esses caras que tinham todas essas facilidades, não sei se era o presidente aí, seria aliviando da minha parte, mas alguém deixava os ingressos chegarem com eles. Agora eles estão bravinhos com a direção. Deve ter acontecido alguma ruptura por alguma razão. Esses caras não estão preocupados com o time. Eles estão preocupados com eles. E eles perderam muito dinheiro com o São Paulo saindo da Libertadores. Essa é a bronca. Eles perderam dinheiro. O São Paulo está endividado, você olha as casas em volta do Morumbi, boa parte delas pertence à torcida uniformizada. Como? Como é que o clube está endividado e esses caras estão ganhando cada vez mais dinheiro? Então, realmente, a bronca desses caras houve alguma coisa, alguma ruptura do interesse da torcida uniformizada, nunca do clube. Situação complicadíssima com relação à relação torcida e a direção do São Paulo. Você concorda com os xingamentos após a partida, Zé? Eu acho que o torcedor que vai no estádio, não usando de violência, ele tem direito de vaiar, de reclamar. Está no direito de quem... Especialmente quem paga ingresso, quem compra lá seu ingresso e vai pro jogo. Eu acho que é absolutamente normal. E o torcedor está lá para isso mesmo. O time vai mal, a partida pífia que fez no segundo tempo no jogo de hoje contra o Bragantino é para sair vaiado de campo mesmo. Seria até esquisito se não tivesse vaia, se o torcedor não cobrasse a equipe pelo segundo tempo, principalmente, no jogo inteiro, mas principalmente no segundo tempo, no jogo de hoje. E o São Paulo também é resultado de outras questões. Assim, você pode ir longe, ver a questão administrativa, por que o time está tão endividado, se fatura tanto, enfim, as administrações ficam devem ir muito. Né? Como é que o São Paulo não consegue se reorganizar, como tem o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, e eu acho que não é exagero ficar citando toda hora, não, que tem que citar
citar os exemplos positivos, né? Para ver se uma hora cai a ficha dos caras, eles arrumam um jeito. Eles brigam tanto por política, pelo poder no clube, mas como é que conseguem manter o poder sem oferecer soluções para os problemas da equipe, sabendo que os adversários conseguem, né, encontrar soluções e conseguem ajeitar a casa, enfim, mudar essa coisa. A falta de planejamento, por exemplo, com tanta gente contundida, como é que o time pode chegar, né, disputar um campeonato com seus principais jogadores não podendo atuar, ficando de fora dos momentos mais importantes, né? Como é que um cara do tamanho do Lucas joga tão pouco, né? Tão pouco em quantidade de jogos e tão pouco também na qualidade, né? Física, técnica. Aí o Oscar. O São Paulo seria um time para disputar lá em cima e as primeiras colocações, não sei se para título, mas nas primeiras colocações das principais competições, né, brigar lá em cima com o Lucas, com o Oscar, né, com o Caleri, com seus principais jogadores ali em condições. Né? Mas você vê, os caras raramente estão em condições de jogar. Né? O São Paulo teria um 11 para colocar em campo com qualidade. Mas que planejamento é esse que os caras nunca estão, né, à disposição, nunca estão em condições de defender, de fazer o time render? Também é uma questão que pesa muito nesses momentos. São Paulo teria esses jogadores. Eles foram vendidos por migalhas para o exterior. Esse é o ponto. O São Paulo sempre, os grandes momentos do São Paulo, eles vieram com base, jogadores da base, e aí você traz o pontual. O pessoal fala muito dos menudos do São Paulo, né? De 86, 87. Os menudos, eles eram compostos por jogadores praticamente da base. Então, Miller, Silas, Sidney, Visoli e tal. Mas o centroavante era o Careca. Você traz o pontual, que é o cara que, vai fazer toda a diferença. Tinha o Renato Pé Murcho, que também veio de fora. Mas a base que abastecia tudo. Hoje o São Paulo vende os jogadores da base por miséria e traz tranqueira, jogador ruim, qualquer jogadorzinho ruim, sem vergonha, jogador. São Paulo contratou 2 vezes o Rigoni, cara. Como é que você pode? Não dá. O Rigoni não tem nível para jogar no São Paulo. Essa foi uma Com todo respeito ao profissional, é um trabalhador, o cara tá lá para... Não é culpa dele, né? Não, culpa mas de como quem é que traz, o São Paulo né? contrata 2 vezes o Rigoni? Aí você não pode aceitar que isso seja normal. O São Paulo, os jogadores do São Paulo estão todos lá fazendo sucesso lá fora. E vão fazer, e vão render dinheiro para os times que os compraram. E o São Paulo não consegue nada. Você vê que o Palmeiras, ele faz uma renovação com os próprios jogadores da base. Quem fazia isso que o Palmeiras faz? O São Paulo. Era isso o São Paulo fazia. O Palmeiras simplesmente usou o modelo do São Paulo. Hoje o Palmeiras faz e o São Paulo olha. Como é que o São Paulo conseguiu desmontar o que tinha? Ele era exemplo para todo mundo. Isso é fácil. E desmontou. Isso é fácil. Porque Juvenal troca de manter poder. Isso é fácil. Juvenal Juventus. Isso é fácil. A partir do Juvenal Juventus, a coisa... Duas gestões ele ainda aproveitou o que estava lá de bem feito e a partir da terceira virou essa tragédia que o São Paulo é hoje.